Eu vou, na verdade, vocês vão perceber, eu vou fazer algumas mudanças de slides e de arquivos, porque eu vou tentar fazer um apanhado geral de alguns movimentos importantes para nós, para a gente compreender melhor esse período. O primeiro deles é o Rococó, que se desenvolve na segunda metade do século XVIII, na Europa, em resposta exatamente aos excessos, à complexidade do barroco. Né? Então, a característica fundamental, ou as características fundamentais do rococó, é exatamente um apelo para a leveza, que é exatamente o contrário do barroco, né? Coloridos suaves, em contraposição também ao claro escuro, né? Do muito intensamente, fortemente usado no barroco, e a graça, né, que vai se contrapor ao peso, à intensidade proposta pelo barroco. Então, o rococó ele surge exatamente como uma alternativa, uma resposta, enfim, em contraposição ao barroco. O termo rococó é proveniente de rocaille, um termo francês, ou coquille, que são conchas, na verdade, pedras pequenas e conchas, em referência a uma fase importante do rococó, que vai estar associado à decoração dos ambientes internos, né, das residências e dos palácios, sobretudo da nobreza europeia do período, né, a partir da segunda metade do século XVIII. Como temas, o rococó vai eleger aspectos religiosos e mitológicos, cenas do campo, né, da natureza, ou seja, cenas pastoris, as frivolidades, nós vamos ver isso, o luxo, né, dos costumes da sociedade cortesã, da elite, né, do período, e tudo isso vai ser tratado tanto na decoração, em objetos de arte decorativa, como também em pinturas e esculturas produzidas pelos artistas do período. Então, basicamente, o rococó teve duas fases, né? A primeira fase, o estilo regência, que vai do final do século XVII até meados do século XVIII, e a segunda fase, que vai estar mais ligada à remodelação das casas, dos nobres e da burguesia, inclusive também em função da ornamentação do interior dessas casas. O rococó também vai ser utilizado, vai se desdobrar na ourivesaria, né, em objetos de arte menores, na tapeçaria, no mobiliário e na porcelana. Então, na arquitetura também vai haver uma manifestação muito importante do rococó, caracterizado pelo uso de pequenas pedras, aliadas a alguns contornos que, né, os técnicos estudiosos chamam de arabescos, associados, sobretudo, a linhas e motivos retirados da natureza, como conchas, plantas, animais. Né? Então, basicamente, o rococó vai se manifestar na obra de alguns autores que são os mais importantes, né? E não dá para a gente tratar de todos, mas Antoine Watteau, que é um dos artistas que foram imortalizados exatamente pela sua obra, que marcou, sobretudo, as festas da sociedade cortesã, da corte, né, daquele círculo de nobres que viviam em torno da família real ou dos reis
nos reinos europeus durante o século XVII e o século XVIII. Também Jean-Honoré Fragonard é um nome importante associado ao Rococó, e François Boucher, que também é uma outra grande expressão do Rococó durante o século XVIII. Então, nós estamos vendo aí um detalhe de uma moldura, né, e um detalhe de uma moldura, então, que retrata bastante claramente os detalhes, né, e também uma ruptura com o barroco, mas um pouco dos traços barrocos, né, não é possível romper totalmente ainda com o barroco, mas já existe uma leveza maior, uma simplicidade no estilo, né. Então, o estilo rococó, ele é marcado também pela luxúria, pela extravagância, né, que mostra, na verdade, o estilo mostra essa extravagância, essa luxúria praticada nas cortes dos nobres europeus, como esse quadro aqui que nós estamos vendo, de François Boucher, que é a Marquesa de Pompadour. Aqui outro quadro de Fragonard, o Balanço, de 1767, ou seja, segunda metade do século XVIII. Aqui um exemplo da arquitetura rococó, Hotel Subice, em Paris, também da primeira metade do século XVIII. Veja que a arquitetura é mais suave, né, mais simples, linhas retas. As janelas do rococó, elas costumam ir até o chão, exatamente para romper com o escuro interior dos ambientes, ao contrário do barroco. E aqui, só para a gente lembrar, né, que a influência do rococó sobre o barroco brasileiro, né, que nós vamos ver depois, nós vamos estudar o barroco, nós já vimos o barroco, vamos ver um pouco do barroco brasileiro e a arte do Brasil no período do século XIX, nós vamos ver juntos, provavelmente na próxima aula. Então, aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, na Bahia, do finalzinho do século XVIII, que é um exemplar arquitetônico do estilo rococó, que influenciou muito esse período no Brasil, ao ponto de muito do que a gente tem como barroco brasileiro, inclusive também o barroco mineiro, que nós vamos ver nas próximas aulas, é mais rococó do que barroco, né? Então é importante lembrar desse detalhe. Um outro movimento importante no período é o neoclassicismo, né, que surge, na verdade, logo em seguida, do ponto de vista cronológico, ao rococó. O neoclássico, vocês estão vendo aí uma imagem de Napoleão sobre um cavalo, é uma pintura do Louis David, que é um artista talvez o mais conhecido, e o que retrata melhor a expressão da arte neoclássica, né, que tem algumas características que eu vou começar a descrever para vocês agora. Primeiro, o período em que surge esse movimento, ou essa arte neoclássica, é exatamente influenciado pelo iluminismo. Então, e o século XVIII foi todo, né, tanto antes dos movimentos, das publicações, das obras consideradas obras iluministas, como depois, ele marcou todo o século XVIII e vai influenciar todo o século XIX. Muito provavelmente nós sofremos ainda hoje as consequências do iluminismo, né, que é um movimento racionalista que deposita a sua crença no poder da razão, na capacidade do homem, do pensamento racional humano, em organizar ou reorganizar a sociedade de acordo com seus próprios interesses, suas próprias competências, suas próprias capacidades. Então, nesse período do iluminismo vão surgir novos conceitos, né? Um conceito de Estado,
de povo, e vai ser exatamente um movimento que vai se voltar contra o absolutismo monárquico, que vai desencadear, sobretudo, dois grandes movimentos: a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Então, o iluminismo é a primeira característica importante aí desse, que vai marcar o movimento artístico do neoclassicismo, e que vão ter alguns pensadores importantes que vocês já devem ter visto, claro, nas aulas de história, como John Locke, Kant, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, e que vão introduzir novos conceitos, novas perspectivas de interpretação do mundo, da realidade e do próprio homem. Esse momento vai ser conhecido, em função dessas obras, como a Idade da Razão, né? Como um indivíduo no centro da própria vontade. E isso vai, evidentemente, refletir, repercutir nas formas de manifestação ou de manifestações artísticas, né, em todos os campos da arte. Então, quais seriam as características essenciais da arte neoclássica, ou do neoclassicismo no campo da arte? Da arte, eu estou dizendo aí da literatura, da pintura, da escultura, da arquitetura, de todas as linguagens artísticas. Nenhuma delas vai passar ilesa por esse momento histórico importante de mudanças tão profundas e fundamentais. Então, a arte do neoclássico, ele vai valorizar temas da arte clássica antiga, né? Vai ser uma espécie de um retorno, mas não uma repetição, uma cópia do Renascimento, mas vai haver uma inspiração na arte clássica greco-romana. As cores frias e a valorização da perspectiva, que é uma técnica descoberta no Renascimento, né? A simplicidade, a pureza estética, linhas horizontais, características do neoclássico, né? Síntese, clareza, perfeição, cor branca natural do mármore, que vai ser muito utilizado nesse período. Então, nós é importante lembrar desses aspectos que vão ajudar vocês a distinguir e identificar uma obra neoclássica, que está muito associada ao nacionalismo, aos nascentes estados nacionais na Europa, né? Então, a ruptura com a monarquia, as monarquias absolutas, que vai gerar uma luta muito intensa ao longo de todo o século XIX, vai ser marcada pela valorização dos estados nacionais que vão surgir após os estados absolutistas. E esses artistas vão estar, em boa medida, conectados com esses líderes. Por exemplo, o Louis David, Jacques Louis David, ele convivia com Napoleão, então ele tinha essa preocupação. Então, o retorno ao clássico grego, romano, não é aleatório, ele ocorre em função desse fortalecimento do pensamento e das necessidades requeridas para a constituição dos Estados nacionais. Aí você vê uma obra dele, do Jacques Louis David, O Juramento dos Horácios, que é um retorno ao clássico, mas que remete à noção de nação, de constituição do Estado, a partir e logo após a Revolução Francesa. A Morte de Sócrates, também de Jacques Louis David, A Grande Odalisca, de Ingres, que é um artista francês, A Apoteose de Homero, também de Ingres, que é uma síntese do neoclássico, do estilo do neoclassicismo. Aqui eu trouxe duas imagens, né, que tem a ver ambas com
o neoclassicismo, a coroação de Napoleão e também a coroação de Dom Pedro no Brasil. Então, é um fato curioso, né? São dois, é o Jacques-Louis David, que retratou a famosa coroação de Napoleão, aquela que ele retira das mãos do próprio Papa a coroa e ele mesmo se coroa. É um momento retratado por Jacques-Louis David, e ao lado uma obra muito semelhante do Jean-Baptiste Debré, que é um artista francês que veio para o Brasil. Nós vamos estudar isso quando a gente vê o academicismo da arte no Brasil durante o século XIX, e que tem a mesma inspiração técnica e artística, né? Aqui nós temos uma obra também clássica ou neoclássica, La Madeleine, que é uma igreja na cidade de Paris. Aqui a igreja de São Francisco de Paula, em Nápoles, na Itália, que também é um exemplar neoclássico na Europa, e trazendo já as influências mais atuais, a Casa Branca também é um modelo de estilo neoclássico mais recente, mas também do século XIX, e o Panteão, em Paris, que é uma obra magnífica. Antônio Canova, aqui Hércules e Lixos, é uma escultura neoclássica, você vê que busca, que está, na verdade, dialogando com a arte clássica, né, greco, sobretudo grega nesse caso, e também romana, e aqui também uma escultura de Canova de Paulino Bonaparte. Basicamente isso sobre o neoclassicismo, e que é, na verdade, seguido pela arte do romantismo, que é também uma outra manifestação importante do período. O romantismo, também, aqui a gente está vendo uma imagem que é a liberdade guiando o povo, de Delacroix, Eugène Delacroix, que é uma obra que simboliza muito bem o romantismo. Esse jovem aqui ao lado, ele inspira o personagem Gavroche do romance Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, é um movimento que vai estar presente na literatura e em todas as linguagens também artísticas. Está associado, claro, ao mesmo fenômeno do iluminismo, do século XVIII, mas também marcado pela Revolução Industrial, já em suas duas fases, né? A primeira na segunda metade do século XVIII e a segunda fase da Revolução Industrial já no século XIX. São transformações profundas, né? Inclusive a passagem da manufatura para a indústria vai gerar toda uma alteração nas formas de vida, no próprio cotidiano das pessoas na época. As sociedades vão se adaptar e vão promover mudanças profundas no comportamento dos grupos e nas relações entre as classes sociais. Nós vamos ter um processo de urbanização intensificado, ou seja, a vida na cidade vai afetar profundamente a vida das pessoas, os relacionamentos entre os indivíduos, entre os grupos, e em função disso, os próprios artistas do período vão experimentar também esse fenômeno, e que está marcado pelo surgimento da eletricidade, dos derivados do petróleo, ou seja, todo o fenômeno provocado pelo que a gente chama de revolução industrial vai ter reflexos profundos e largos sobre as manifestações artísticas e as formas de interpretação do mundo também pelos artistas, mas não só por eles, no campo da filosofia, da política, da sociologia que vai surgir, da psicologia que vai estar aparecendo nesse período. Então, o romantismo, a arte do romantismo vai se opor ao classicismo
ou seja, ao racionalismo e ao iluminismo. É, na verdade, uma oposição relativa, porque existem artistas que vão ter obras neoclássicas, mas também românticas. Então, existe uma linha tênue entre essas manifestações, entre todas as linguagens artísticas. E não dá para dizer quando começa uma e quando termina outra, porque na própria vida, na manifestação, nas obras dos artistas, nós vamos ver as linguagens diferentes, artistas em momentos diferentes, trabalhando linguagens diferentes. Então, não há dúvida que o racionalismo do classicismo, do neoclássico, vai ser questionado pelo romantismo. Né? Então, e o romantismo, ele tem algumas características essenciais, que, primeiro, é essa ruptura com os modelos artísticos do classicismo, com a rigidez racional da linha reta do neoclássico, né? A valorização, e essa é uma marca importante do romantismo, a valorização da liberdade de expressão, crítica social. Pessoal, vocês podem me dizer que hora que termina essa aula? Vai até que hora? Alguém pode falar no chat para mim, por favor? Então, a valorização da liberdade de expressão vai inovar absolutamente as formas de expressão artística, né? Vai haver uma ruptura uma ruptura, ainda que superficial, com a arte acadêmica, produzida pelas academias. Né? Então, 9h20, né? Nós vamos ficar no romantismo, então, para a gente terminar a nossa aula. Então, a valorização da expressão, da liberdade de expressão, da possibilidade da crítica social, da supervalorização dos sentimentos em oposição à razão, da presença de sentimentos pessimistas, a ideia da subjetividade, que está associada à liberdade de expressão do artista, né? E a exaltação do nacionalismo e do folclore local, né? Da cultura local, em função, como eu disse, do crescente do surgimento das nações, dos estados nacionais que já vinham ocorrendo nesse período. Então, Wagner é um expoente da música romântica. Nós temos a obra O Sofrimento do Jovem Werther, ou Werthers, de Goethe, que é uma obra que vai detonar, na verdade, o movimento romântico na Europa. Alguns exemplares, né, da arquitetura romântica, o parlamento inglês da primeira metade do século XIX, o edifício da Ópera de Paris, que é um pouco, que tem influências de várias linguagens e de vários estilos, é um modelo eclético, mas ele tem muito do romântico. Essa obra de Francisco de Goya, né, que retrata a personalidade, a expressão facial, o olhar, a postura dramática dos atores no quadro. A Balsa de Medusa, de Géricault, e a Cavalaria Árabe, fazendo uma investida também de Eugène Delacroix, são todas obras do romantismo que vai influenciar fundamentalmente esse período do iluminismo, né, que vem em seguida ao iluminismo, e que vai sofrer uma influência enorme da Revolução Industrial em função das novas tecnologias, das mudanças no cotidiano dos povos, com intensificação da vida urbana, com a aproximação
dos grupos sociais convivendo no mesmo ambiente, da produção industrial, tudo isso vai refletir nesse momento e vai influenciar o movimento, essa linguagem, esse estilo do romantismo em contraposição ao neoclássico que a gente viu antes. Então, na próxima aula nós vamos falar do realismo, que vai ser um movimento de oposição ao romantismo e que também vai ser influenciado tanto pelo iluminismo quanto pela Revolução Industrial. Tá bom? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida que a gente pode tratar rapidamente aqui na nossa aula? Ainda temos um tempinho que a gente pode usar. Se não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nós vamos então encerrar nossa aula, tá bom? Lembro a vocês que vou encaminhar os slides, as listas de exercícios, para que a gente possa fixar, através da leitura, esse conteúdo que a gente está trabalhando, tá bom? No mais, então, agradeço a presença de todos e conto com vocês na próxima aula, na próxima sexta-feira, no mesmo horário, tá bom? Muito obrigado e tenham uma boa semana de estudo e um bom fim de semana. Grande abraço a todos e a todas.